Eu quero deixar também uma palavra para você que está nos assistindo e fundamentar a tua fé para esse tempo. E eu queria pedir algo, você que está assistindo a gente, você, a família, que você fizesse os pedidos de orações agora pelo chat, para que a gente pudesse estar anotando isso no final da reunião, a gente pudesse estar orando com você. E eu queria falar sobre um tema importante para nós, que é firmes no tempo da promessa. E eu vou explicar um pouco isso daqui a pouco, mas talvez você não se veja como uma pessoa que tem uma promessa de Deus, um objetivo dado por Deus. E eu quero ler alguns textos com você, mas a primeira pergunta que eu queria fazer para você é: quando começa o tempo da promessa na sua vida? Você que está do outro lado ouvindo a gente e vai acompanhar essa palavra, eu queria que agora você fizesse uma pergunta para você. Quando começou o tempo da promessa na minha vida? E é muito interessante isso, porque a Bíblia fala que antes de você existir, Deus já havia escrito no livro dele, na agenda dele, coisas a teu respeito. E eu queria ler isso no Salmo 139, no versículo 16, vai dizer assim: teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. E em Romanos 8, nós vamos ver Paulo, o apóstolo Paulo, falando algo sobre isso também, para a gente começar a pensar um pouco, e entender que nós temos uma promessa de Deus para a nossa vida, para a nossa existência. Romanos 8, você abre lá. No versículo 28 em diante, diz assim: estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano, porque aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou, para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro, ou primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes igualmente justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então o teu chamado começa no dia em que Deus te traz a existência. E Deus tem um chamado para você. Agora Deus tem uma promessa para você. Então todas essas coisas, chamado e promessa, estão acontecendo no dia em que Deus trouxe à existência alguém que não existia. E é isso que nós lemos lá no Salmo 139. E eu quero ler um texto com você para você entender como Deus vai cuidar de você nesse tempo. Se você tiver com a Bíblia, lá em Gênesis 12, Abraão é uma figura clássica de alguém que foi chamado com uma promessa. E eu quero falar um pouco disso hoje. Diz assim, Gênesis 12, 1. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei e engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei todo aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. E a Bíblia nos ensina que Abraão aqui tinha 75 anos, e ele não tinha filhos, ele não tinha herdeiro, alguém que Deus tinha chamado para um propósito, mas ainda não tinha geração, não tinha gerado uma descendência. E durante 25 anos, Abraão ficou sem essa descendência, sem o filho da promessa que Deus tinha dito a ele, que daria a ele, para que completasse o que Deus havia falado com ele. E eu quero falar um pouco disso, porque quando a gente vive uma dificuldade, uma situação como nós estamos vivendo hoje, a gente tem a tendência de dizer que Deus parou de operar, ou que Deus não falou comigo, ou que Deus não tem nenhum propósito e sentido na minha vida, que Deus não me ama. Algumas pessoas vão dizer isso nessa crise, nesse momento de
de angústia, muitos vão, por se sentirem abandonados e sós, vão começar a dizer que Deus não tem promessa. Eu quero dizer para você, no dia da angústia, a promessa de Deus permanece sobre a tua vida. No dia da calamidade, Deus não se afasta, Deus não retira o propósito, o destino e a promessa que Ele tem para a tua vida. Então, quando você olha a vida de Abraão, primeiro, você percebe uma coisa: Deus abençoou Abraão e disse: em ti serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. Então essa bênção de Abraão, ela chega às famílias da terra, porque esse homem, ele não só ouviu uma promessa de Deus, mas ele foi fiel no dia da calamidade, no dia da angústia, no dia em que os tempos não eram, os dias não eram bons, o tempo não era favorável, ele permaneceu fiel. E isso é interessante nesse momento que você e eu estamos vivendo, a sociedade está vivendo. Muita gente com o coração abatido. Talvez você esteja na tua casa com um grande problema, talvez você esteja passando por uma dificuldade aí onde você está agora, e eu quero dizer para você, a promessa de Deus isso ainda permanece sobre a tua vida, o desenho de Deus para o teu destino permanece sobre você. Deus não extinguiu isso, porque Deus é fiel, e o que Ele fala a teu respeito, Ele tem todo o desejo de transformar isso em realidade. Agora, como é que você vai se comportar nesse dia, nesse tempo, vai fazer toda a diferença na sua vida. Olhe bem, eu queria ler com você um texto em Gálatas. O apóstolo Paulo ainda falando, ele fala algo interessante. Sabe por que eu creio que Deus tem bênção sobre a tua vida? Porque Ele enviou Jesus Cristo, o Filho dEle. E olha o que Paulo diz em Gálatas 3. Versículo 13, vai dizer assim: foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. E através dessa promessa, através dessa ativação do Espírito de Deus na tua vida, as coisas do reino de Deus, aquilo que é a ideia do Senhor, o propósito do Senhor para a tua vida, começasse a ser estabelecida no teu dia a dia. Então Jesus, quando você fala, primeiro gentios somos nós que não somos judeus. Você que está ouvindo a gente, está visitando aí o canal, os gentios somos nós, que não temos descendência judaica. E como o judeu tinha a promessa, o povo de Israel tinha a promessa, Deus disse que através daquele povo, e naquele povo semearia a sua bênção sobre as nações. E aí eles não foram obedientes a ponto de concluir isto. Deus levanta Jesus Cristo para que toda a humanidade fosse redimida. O que é isso? Toda a humanidade estava perdida. A Bíblia diz em Romanos 3 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. A Bíblia diz que Deus encerrou a todos debaixo do pecado para usar de misericórdia com todos. Então, quando vem Jesus, Ele vem tomar o meu e o teu lugar, redimir, pagar o preço por nós. Aquilo que eu e você não podíamos fazer, que dinheiro algum pode fazer, que é pagar o preço do pecado, quando Jesus morre na cruz e derrama o sangue dEle, derrama para que você e eu fôssemos perdoados completamente e pudéssemos ter acesso a Deus. E através disso nós fôssemos reconectados ao propósito divino do Senhor, que é construir em nós e através de nós um destino abençoado, uma vida abençoada. Para quê? Para que você pare de perder. Porque o propósito de Deus é que assim como Jesus venceu, você vença também. Você prevaleça também. E não são as circunstâncias, é talvez a tua posição espiritual que está gerando um saldo negativo na tua vida hoje. E talvez você precise mudar, talvez você precise se conectar a Deus. Se você ainda não é, esse é tempo de conectar-se a Deus através de Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho, e é o único caminho a Deus. E eu não estou falando de uma religião, porque eu também não acredito nelas. Em nenhuma delas. Jesus não é uma religião. Jesus é alguém vivo, que está trabalhando no teu coração, se você permitir, que está trabalhando no meu coração quando eu permito. Você entende? Isso não é uma religião para nós. Então, eu quero dar uma palavra hoje que atinja você, que está prostrado e abatido, e talvez você não tenha uma porta, não visualizou uma porta para sair dessa situação, para sair desse looping de prostração. Eu quero dizer para você hoje, Jesus disse, eu sou a porta. E se você entrar por Ele, você vai achar uma vida abundante. E eu não tenho dúvida disso.
E para você que também está ouvindo a gente, e talvez você já conheça Jesus, talvez seja o tempo de você repensar que no tempo da calamidade a promessa de Deus permanece firme. A palavra de Deus sobre a tua vida permanece a mesma. Se chover, se fizer sol, se cair granizo, sabe, a promessa de Deus é a mesma para a tua vida. Deus não mudou e nem vai mudar. Ele permanece com as promessas dele sobre a sua vida. Sabe, quando Deus chama Abraão, Abraão estava vivendo em meio a um povo pagão, com práticas pagãs, e Deus fala com ele, chama ele daquela situação. A primeira coisa que Deus fala com Abraão: olha, sai da tua terra. Eu quero te dizer, você vai ter que abandonar algumas coisas para poder ver tudo que Deus tem para você na tua vida. Posicionamentos que não condizem com Deus, com o que Deus pensa. Você sabe, eu brinco muito quando as pessoas me dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Eu quero dizer para você que isso é uma mentira, porque Deus não mente nem xinga palavrão. Eu quero dizer para você que a voz de Deus é a palavra dele. A palavra de Deus é a boca de Deus falando a tua vida, ensinando você a viver uma vida abençoada, ensinando você a servir a Deus, ensinando você a pensar as coisas que Deus pensa para a tua vida. Te liberta, sabe, muda o teu rumo, muda a tua história. Então Abraão foi chamado para fora de um povo, de uma situação que mantinha ele cativo. Não permitia com que esse destino de Deus se cumprisse na vida dele. Eu quero dizer, talvez você tenha que abandonar algumas coisas para que aquele destino que é de Deus, não o destino que você está construindo como ser humano. Porque deixa eu lhe falar algo. Se você quiser, você pode fazer tudo o contrário ao que Deus quer para a tua vida. Se você quiser, você pode desobedecer a Deus em qualquer área da tua vida. Depois a gente tem os frutos disso. Porque o homem colhe o que ele planta, o que ele semeia. Mas Deus não vai te obrigar a andar com Ele, a servir a Ele. Esse Deus não faz isso. Ele quer que você o sirva por entendimento e amor. Então quando Deus chama Abraão, é muito interessante que Abraão toma uma decisão. Abraão abandona o seu modelo mental antigo, Abraão abandona o seu status antigo, e ele vai para o novo de Deus, porque ele tinha entendido algo. Esse Deus que está falando comigo, o que ele tem para mim é muito melhor do que o que eu estou vivendo agora. Eu queria que você hoje entendesse isso. Talvez Deus esteja falando ao teu coração agora, e está na hora de você pensar: o que eu tenho vivido é o melhor para a minha vida? Sabe, o que eu tenho passado, será que é isso que Deus tem para mim? Eu queria que você pensasse agora, porque eu sei de uma coisa. A Bíblia diz em Jeremias que o Senhor tem pensamentos de bem a teu respeito, para te dar um futuro e uma esperança. Deus tem coisas boas, Deus pensa coisas boas para a tua vida, para a tua família, sabe, para o teu futuro, mas você precisa estar debaixo da obediência dEle. Às vezes queremos desobedecer a Deus e ter as bênçãos de Deus. Essas coisas não andam juntas. Quando eu desobedeço, eu rompo o meu relacionamento com Deus. Quando eu obedeço, eu me conecto novamente com o propósito e o destino de Deus para a minha vida. E Deus tem toda a intenção em te conectar a Ele. E nada do que você achar que vai perder, vai ser maior do que o que você vai ganhar na presença do Senhor. Eu queria começar dando alguns exemplos aqui para nós, sobre a situação de Abraão, e essa coisa de você ter a promessa e no tempo da promessa permanecer fiel. A primeira coisa, quando Abraão sai, a promessa não se cumpriu imediatamente. Quando Abraão sai da sua terra, da sua parentela, não foi Shazam, pirlim, pim, pim, passo de mágica. Não, Deus vai construir caráter em nós. Deus vai construir determinação em nós. Um coração firme na presença dEle. E Deus permitiu que durante 25 anos, Abraão passasse por situações que testariam a sua fé. Fé em Deus. Porque fé é algo que você atribui a alguma coisa ou a alguém. E Abraão teve que conhecer a Deus, para que a promessa de Deus se realizasse na vida dele de forma cabal, de 100%. E eu queria que você entendesse isso. Então, quando você começar a andar com Deus, ou se você está andando com Deus, e as coisas não se acertarem de imediato, eu quero dizer algo para você: não mude o rumo da sua vida. O Senhor pode estar usando as situações adversas para treinar o teu caráter. E eu queria ler 2 textos com você sobre isso. Um está lá em Zacarias. Zacarias 13, se você
Vamos ler a Bíblia, que eu acho que... Zacarias 13, versículo 9. Diz assim: e farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei, como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Eu quero dizer para vocês, as dificuldades, elas têm um propósito em Deus, de purificar a gente, de fazer com que a gente transpire tudo aquilo que estava de coisas ruins, de toxicidade em nós. Sabe, outro texto que diz também isso, fala em Deuteronômio, que o Senhor levou o seu povo para o deserto com um propósito. Talvez você ache que eu estou passando no deserto, e eu quero falar um pouquinho disso, mas eu quero ler esse texto primeiro. Deuteronômio 8, versículo 2, assim: trazei sempre viva em tua memória a maneira como Yahvé, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho do deserto, durante estes 40 anos, para vos tornar humildes e provar-te, a fim de que exteriorizastes todas as intenções do teu coração, e se estavas decidido a obedecer aos meus mandamentos ou não. Deus, quando te leva para um tempo de prova, um tempo de calamidade, Deus tem o propósito de ver o que há no teu coração, não porque Ele não saiba, mas é para provar para você quais são as tuas mais íntimas intenções. Porque às vezes nós falamos coisas que nós não estamos dispostos a cumprir em nosso coração. Então Deus vai revelar para você quem você é. Nesse dia da calamidade, Deus vai mostrar para você que nível de fé você tem, que nível de obediência você está disposto a dar a Deus. Sabe, um tempo como esse prova o nosso coração, e se você permitir, um tempo como esse forma um caráter resoluto de andar com Deus e de andar na presença dEle e obedecê-lo. Então Deus não está permitindo estas coisas para trazer sofrimento somente. Não é isso, eu nem creio no sofrimento. Eu creio que é um ensino. O ensino até para o homem aprender o seguinte: Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. A sociedade se afastou tanto de Deus que acha que sozinha vai conseguir coisas como paz, coisas como felicidade, e a gente está apostando nas coisas erradas, são nos prazeres, nas coisas que não levam a lugar nenhum, e a gente está apostando nisso. Eu quero te dizer, essas apostas vão ser perdidas. Esse investimento de tempo e de vida vai se perder. Então é hora de você entender uma coisa: o melhor da vida está em Jesus Cristo. O melhor da vida está em andar com Deus. E Abraão, durante todos os 25 anos que ele ficou andando pelas terras ali de Canaã, Deus estava falando com ele, reafirmando o pacto. Eu tenho uma promessa na tua vida, eu tenho uma promessa na tua vida. Talvez você já tenha ouvido isso várias vezes, e talvez você esteja dizendo, quando que essa promessa vai acontecer? E eu quero dizer, eu também não sei, mas eu sei de uma coisa: aquele que te prometeu é fiel, e Ele vai cumprir a promessa dEle na tua vida, se você estiver andando com Ele. Mas vamos lá, então não mude o rumo. Deus está levando você para situações para treinar você. E uma coisa do deserto: há uns anos atrás, uma pessoa muito experiente no Evangelho me deu uma grande lição sobre isso, que para mim virou uma lei importante. Quando você vai para o deserto da vida, para os momentos e tempos de dificuldades, no deserto você pode fazer duas coisas. E eu estou tomando como base o que aconteceu com a nação de Israel no deserto. Você pode comer muita areia, e você pode morrer no deserto. Ou você pode se submeter a Deus e ver a glória e os milagres de Deus no teu deserto. Sabe, Deus pode abrir o mar vermelho, que você está dizendo que é impossível. Deus pode te proteger com a coluna, uma nuvem sobre você, para você não se queimar com o sol escaldante do deserto. Deus pode mandar uma coluna de fogo sobre você, para te aquecer no momento mais frio da tua vida. Então no deserto que você está passando, você pode ver a glória do Senhor sobre a tua vida, e a manifestação do zelo e do cuidado dEle com você. Mas você vai precisar estar debaixo da autoridade dEle em obediência. Você vai precisar estar servindo a Deus, porque senão só vai ter areia no deserto. É como nós enxergamos as situações. Então a primeira coisa é: não mude o rumo. Se Deus está te conduzindo, se Deus está te chamando para um tempo de obediência, um tempo de você permanecer em fé, permaneça, obedeça a Deus. Outra coisa, no deserto, sabe o que você vai ter demais? É o que está todo mundo tendo hoje: tempo. O que você mais tem no deserto é tempo. TV a cabo não funciona, o celular não tem sinal.
Talvez você esteja dentro de casa e você já não aguenta mais. Sabe, o teu gato, tu já não aguenta mais o gato, o cachorro, o periquito, o papagaio. Eu quero dizer para você, aprenda a esperar em Deus. Às vezes, quando a gente fica muito ansioso, e eu gosto muito disso, né, quando você entende que ansiedade é um excesso de futuro, né? A gente fica preocupado com o que nem aconteceu ainda. E a palavra de Deus tem resposta para nós nesse tempo. Aprenda a esperar em Deus. Vá orar. Espera Deus agir. Quando você não puder fazer nada, é porque só quem pode é Deus. Sabe, tem horas que o homem não pode fazer mais nada, não está na mão dele. Não está mais na força do homem dar uma resposta, dar uma direção, dizer vai ser desse jeito. Nesses momentos, senta e ora. Nesse momento você permanece no teu lugar, até Deus te dá uma direção. Você sabe, quando nós lemos a vida de Abraão, eu acho interessante, diz assim, veio a palavra do Senhor a Abraão. Então Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Essa para mim é uma frase chave dentro do contexto de vida de Abraão e de viver a promessa de Deus. Quando você entende que em determinados momentos você não vai ter a resposta, você não vai ter o poder de mudar as circunstâncias. Nesse momento, você vai se sentar, vai dobrar o teu joelho, vai deitar no chão, de cara para o chão lá e vai orar. E vai pedir a alguém que pode sim trazer a resposta, que tem autoridade para trazer a resposta para a tua vida. Em nome de Jesus, que se você está dentro desse tempo, para. Porque a ansiedade não vai te trazer resposta. E a depressão também não. Quero dizer uma coisa para você. Não se acomode com um coração ansioso ou com um coração depressivo. Não é isto que Deus tem para você. É tempo de você lutar também. É tempo de você se levantar também. E você dizer, eu não quero mais esses sentimentos no meu coração. Eu não quero mais viver dessa forma. Eu não quero ser uma pessoa ansiosa. Eu não quero ser uma pessoa depressiva. Porque não há vitória nisso. E eu quero dizer que o Senhor pode segurar a tua barra nessa hora. O Senhor pode abençoar o teu coração. O Senhor pode alegrar o teu coração. O Senhor pode trazer paz. Uma paz que excede todo entendimento. Lá em Filipenses vem dizendo sobre isso, nós vamos ler. Então, aprenda a esperar a resposta do Senhor. Eu quero ler um texto com você em Provérbios. Provérbios 12. Esse texto eu achei muito lindo, estava lendo hoje. O coração ansioso deprime o ser humano, mas uma palavra de encorajamento o anima. Eu quero dizer para você, tenha certeza que tanto Deus quanto aqueles que te amam vão ter uma palavra de encorajamento para a tua vida nesse dia, e você não vai passar uma vida depressiva, momentos depressivos. Isso não é de Deus, e eu sei que Deus tem melhor para a tua vida. E Filipenses também, abra lá, esse texto é bonito, e ele é eficaz. Filipenses 4. (6 e 7) diz assim: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio da oração e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E eu quero dizer, essa paz é real. Isso aqui não é história da carochinha, sabe? Não é um emblema da igreja, não. Essa paz é para você, e ela é real e ela é possível através de Jesus Cristo. Então a paz para nós, mesmo no tempo da espera. Outra coisa que eu queria falar com você é, olhe para as circunstâncias com fé. Eu sei que se nós olharmos hoje as circunstâncias e não tivermos fé, nós vamos ter muitos problemas, inclusive de saúde. Como disse o ministro, desliga um pouco tua televisão e vai orar. Ele não mandou orar, mas eu estou falando, vai orar. Vai ler a palavra de Deus. Vai ver o quanto Deus é bom para a tua vida. A gente fica ligado na televisão, sai dali doente. Eu quero dizer para você, é tempo de desligar a televisão e começar a encher a vida da gente com coisa boa. Vai ler a Bíblia, vai cantar, vai adorar a Deus. Vai cuidar dos teus filhos, vai brincar com a tua família, vai conversar.
mas desliga esse negócio, porque senão tu vai sair dali morto, né? Vai sair direto para o cemitério. Mas olha o que, e uma coisa importante, a Bíblia nos ensina a olhar as circunstâncias, as piores, com um olhar de fé, de que o Deus que nós cremos, Ele é muito maior e muito mais poderoso que qualquer circunstância que esteja sobre a tua vida, sobre a minha vida. Há um Deus que está sobre a minha vida. E eu quero dizer para você que Ele é maior. Maior que qualquer pessoa, maior que qualquer circunstância, maior que qualquer dilema, Ele é maior. E Ele tem o controle, porque Ele é El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz assim, em Abacuque 3, versículo 17 em diante, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de azeitonas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco e o gado morra nos currais. Olha o que esse profeta diz: eu, todavia, depois dessa catástrofe toda, ficou duro, não tem o que comer, está tudo ruim. Ele diz: eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Yahvé Adonai, o Senhor soberano, essa é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz o meu caminhar por lugares altos. Você entende? Olhar com fé. Eu quero dizer para você, não adianta chorar, não adianta se desesperar, não adianta entrar em depressão. É tempo de você permitir que Jesus entre na tua vida e levante você nesse tempo. Levante o teu coração, te dê expectativas grandiosas do que Deus quer fazer na tua vida. Mantenha a tua fé, alimente o teu coração. Eu falei aqui na semana passada, nós precisamos alimentar a nossa fé. E a gente alimenta a nossa fé com a palavra de Deus. A Bíblia diz, em Romanos 10, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a quem? Ouvir o quê? É isso que eu quero que você entenda. Esse ouvir vem pela palavra de Deus. Quando você começa a ler a Bíblia com o teu coração quebrantado, sabe o que acontece? Você começa a ouvir Deus falando da Bíblia para você, e falando de coisas que têm a ver com a tua vida, com a tua história, com o teu destino. Está na hora de você ouvir Deus. Está na hora de ouvir Deus pela palavra de Deus, não pela opinião das pessoas, não pela opinião do consenso daquilo que é comum a todos, porque as pessoas podem estar erradas, mas Deus não erra, e a palavra do Senhor é infalível, ela não falha, ela não erra. Deus vai ter sempre o melhor conselho para a tua vida, Deus vai ter sempre o melhor conselho para a tua família, para os teus negócios, para a tua carreira, para tudo que concerne a vida que Ele tem para você. E eu queria agora... Tem mais coisas, mas não dá tempo. Tem um texto que eu queria terminar aqui para a gente orar. Queria pedir os pedidos de oração. 2 Crônicas. O tempo da revelação de Deus também fala de arrependimento. Eu quero dizer algo para você. Arrependimento na Bíblia é uma mudança de 180 graus de direção. Eu estava indo para lá, eu viro, e não é 360, é 180, e eu vou para lá. Eu tomo a direção certa, a direção de Deus. Então, talvez esteja faltando na tua vida um tempo de arrependimento. E olha o que a palavra do Senhor diz em 2 Crônicas 7, 14. E se o meu povo, eu queria ler o 12, vamos ler o 12, que eu achei interessante. Então aconteceu que o Senhor apareceu a Salomão durante a noite e lhe declarou: eis que ouvi a tua oração, Salomão, e escolhi este lugar para mim mesmo, como casa de sacrifício. E se eu fechar o céu para que não derrame chuva, ou ainda se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente, ele está dizendo, se isso acontecer, porque esse povo se desviou, e se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros, e curarei a sua terra. Deus não tem intenção nenhuma de castigar pessoas. Eu quero que você hoje possa compreender isso. Deus não tem
nenhum interesse em castigar ninguém. Deus te ama. Agora, Deus tem princípios. E esses princípios estão na palavra dele. Como a Bíblia diz, tudo que um homem semeia, ele colhe. Quando eu semeio de forma errada na minha vida, na minha existência, eu acabo colhendo coisas ruins. Então está na hora de se arrepender do que nós semeamos de errado. Eu queria fazer uma oração por algumas pessoas. Espero que essa palavra tenha tocado o teu coração, tua vida. Espero que de fato haja um arrependimento. Se você precisa desse arrependimento, se arrependa, não endureça o teu coração. Se você hoje ouviu Deus falar com você, arrependa-se. Sabe, entra no teu quarto, no banheiro da tua casa e faz uma oração simples. Deus me perdoe em nome de Jesus. Porque Deus é simples, a religião não é não, mas Deus é. E Ele vai te ouvir, e Ele vai te perdoar, e vai haver um novo começo de vida e de história para você, segundo o Senhor. Nós temos aqui algumas pessoas. Nós vamos orar